Olá pessoal, aqui é a professora Ellen Ribon. Nós vamos trabalhar com filosofia nesse ano de 2020, através da Senjuve, Secretaria Municipal de Juventude. Estamos nesse projeto já há 7 anos, né? É um prazer participar desse projeto. E muitas pessoas me conhecem através do trabalho da filosofia, tá? Então, o que eu quero dizer inicialmente? Para a gente entender o que é a filosofia, de onde nasceu, né? De onde surgiu, quem são seus precursores, nós vamos tentar compreender o que é a filosofia no nosso dia a dia. Para que serve o exercício filosófico? Porque a maioria das pessoas, né, de senso comum, que a gente chama, a gente denomina, acham que filosofia é pensar na morte da bezerra. Então, isso é um erro grotesco, pensar dessa forma. Temos que entender que a filosofia surgiu lá na antiguidade, tá? E que ela veio como um divisor de águas, uma mudança de paradigma. Então, a partir daí, antes da gente de fato iniciar o contexto histórico da filosofia, a gente vai tentar compreender como ela é percebida, como ela é analisada, como a gente vive a filosofia no nosso dia a dia, tá? Então, nosso primeiro ponto aqui da primeira aula é a experiência filosófica. Começo com essa frase inicial. Nem sempre o real é o que nos parece ser. Será que a gente pode levar ao pé da letra, né, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve? Será que tudo que é dado na mídia, tudo que é mostrado na mídia, tudo que alguém me fala, né, tudo que eu vejo ao meu redor através dos sentidos, eu tenho que levar ao pé da letra, eu tenho que aceitar como certo e inquestionável? É justamente daí que a filosofia surgiu, né, para colocar sempre uma pulga atrás da orelha, para fazer com que a gente pare e reflita se aquilo que a gente vê realmente é o que parece, tá? A partir daí, eu encontrei essa tirinha de um cartunista argentino chamado Quino, tá? E temos 2 momentos aqui que fazem uma indagação filosófica. A Mafalda, né, é uma famosa figura aqui do desenho. A Mafalda, ela faz uma pergunta para o Manolito. Diz assim: milhões e milhões de pessoas vivem no mundo para quê? Ela começa a indagar, na verdade, né? Questiona isso andando pelo corredor. Aí, a seguir, ela fala, afinal de contas, para que a gente está no mundo? Então, o Manolito chega e fala assim: e agora eu estou com pressa, mas se você quiser, eu investigo e dou a resposta amanhã. Então, o que demonstra aqui? Que o Manolito não está muito interessado, ele é conhecido como uma figura muito pragmática, né? Muito de contexto utilitário, de entender na prática como as coisas acontecem. Então, quando uma pergunta se torna assim reflexiva, né, tanto o Manolito como milhões de outras pessoas simplesmente não dão atenção, acham que não tem o dever de tentar questionar ou responder naquele momento uma pergunta simples que todos nós nos fazemos diariamente. Mas tem pessoas, como eu disse, que não dão atenção para esse tipo de pergunta, tá? Não acham importante. Ali no segundo momento, eu esqueci o nome da personagem aqui, ela fala simplesmente assim, a Mafalda, tá? Para o outro colega dela, que o Felipe, fala: alguma vez você já se perguntou para que a gente está nesse mundo? O Felipe responde: nunca, mas estou me perguntando agora, para que a gente está no mundo? Né? Ele diz: e também vou responder agora mesmo, eu sei lá para que a gente está neste mundo, para que a gente está nesse mundo. E depois ele fala: quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de problema, melhor. Então, daí que a gente vê que são perguntas reflexivas no nosso contexto do dia a dia, né? E que a gente simplesmente não dá atenção. E isso é triste, porque esse tipo de pergunta surgiu num período remoto, né, da humanidade, e que a gente se fez desde lá até hoje, se pergunta. Às vezes eu não tenho o que fazer, fico no quarto me perguntando, né? Será que eu nasci da barriga da minha mãe? Será que eu nasci do barro? Será que a Bíblia consegue responder, né, de onde eu nasci? Será que a ciência consegue responder? De onde veio a humanidade? Então, o que parece bobo, né, a ciência já investigou, a filosofia investiga no decorrer do tempo e consegue ter respostas para isso. A própria religião consegue ter respostas. Então, a partir daí, a gente tem que ver que a filosofia trabalha com uma tríade: informação, conhecimento e sabedoria.
Informação. Informação é tudo que chega até nós, através dos nossos sentidos. É o que a gente observa, o que a gente vê, o que a gente ouve no rádio, na TV, na internet. Tá? Então, o que a gente tem como ideia aqui, notícias de jornais, né? São dados colhidos da mídia. Eu vou dar um exemplo básico em relação a dados da mídia atual, né? Uma coisa que está bem pertinente na atualidade. A questão do Covid-19, né? O coronavírus. Então, são dados colhidos da mídia que a gente observa em tudo quanto é ambiente que a gente está. É no rádio, é na TV, é na internet, é nos grupos de redes sociais que os colegas compartilham. Então, é uma coisa que não tem como fugir. É o primeiro passo aqui para a gente ter acesso a algo, a uma ideia aqui que possa vir, né, de modo geral. Tá? O conhecimento é o segundo ponto. Para explicar notícias, associamos a uma série de conhecimentos, como história, sociologia, biologia, antropologia e psicologia, entre outras áreas. Né? A história nos faz associar, exemplo, tenho informação dessa pandemia que é a Covid-19. Então, já tendo essa informação, que eu absorvi nas notícias de jornais, eu vou associar com os conhecimentos históricos que eu tenho, relacionando, por exemplo, a peste negra que ocorreu, tá? Num determinado momento da história, a questão também da famosa gripe chilena, certo? Assim como eu posso associar a sociologia também. Eu associo a notícia, a informação do âmbito sociológico com o âmbito sociológico como? Através do que os estadistas, né, o que os representantes do poder poderiam fazer, né, para poder solucionar esse problema, para amenizar. Eu tenho como exemplo aí o nosso presidente. Né, alguns tomam partido de que as pessoas devem voltar à rua, né, para trabalhar, outros acham que não. Então, essa é uma posição que politicamente a gente consegue ter uma ideia ou ver claramente a que ponto nós vamos chegar. Tá? A questão da biologia. A biologia, ela simplesmente, associando ao assunto, Covid-19, a biologia vai mostrar como é que esse vírus ele vai ser transformado no nosso organismo, tá? Como ele vai se desenvolver, os sintomas que vão causar, tá? A antropologia é a parte cultural. Estudamos a antropologia, a cultura, como a cultura de um povo vai mudar em relação a essa pandemia da Covid-19. Temos aqui também, por último, entre tantos e tantos exemplos, a psicologia. A psicologia, ela lidar com o comportamento humano. Então, muito se vê aí através da informação, através das notícias de jornais, muito se vê o que a pessoa vai ficar fazendo confinada em casa, qual a estratégia que ela tem para não se estressar, para não entrar em depressão, para não ter muita ansiedade. Tá? Então, usa-se estratégias e se pensa também, em relação a essa pandemia, sobre o comportamento social. Tá? Temos também, no terceiro ponto aqui, a sabedoria. Depois de passar pela informação, pelo conhecimento, nós chegamos na sabedoria. O que eu vou fazer com essa informação e essa associação de conhecimento? Né? Essa é a pergunta. Então, apesar do amplo conceito de sabedoria, inclui a atitude de qualquer pessoa através de questionamentos. Como? Qual o sentido desse acontecimento? Então, vamos nos perguntar, qual o sentido dessa pandemia, desse mundo que está todo fechado em casa, as pessoas estão em casa, né? A ideia é não sair para não se contaminar. Qual é o sentido disso? Há respostas filosóficas, existem respostas científicas, da própria ciência, respostas religiosas, de cunho espírita. Ontem eu estava lendo uma reportagem como o espiritismo vê isso, tá? Por exemplo, então nós temos diversas respostas. Então cada um vai aceitar a resposta que bem acredita, né? Bem considera mais conveniente para a sua vida. Como será o futuro? Né? Como será o futuro em relação o que a minha sabedoria vai fazer em relação a todo esse conhecimento, né, essa informação que eu tive acesso? Então, o futuro, vamos olhar na perspectiva filosófica, vamos olhar na perspectiva política, né? Será que a economia vai quebrar, entre aspas, como dizem? Né? Será que o governo tem que ajudar, né, as pessoas menos favorecidas? Será que as pessoas vão ter uma proximidade maior depois dessa lição que a vida está dando? Será que a ciência vai conseguir encontrar, né, a vacina adequada para poder diminuir essa tensão que a gente está vivendo? Tá? E letra C aqui nós temos qual atitude tomar diante disso. O que eu posso fazer? Aí eu dei como um exemplo básico aqui a questão do dilema ético, público e privado. Eu devo ficar em casa para poder proteger os meus, né, a minha família? Não me expor na rua, correndo o risco de pegar o vírus, ou devo
sair, porque eu preciso trabalhar, eu preciso me alimentar, eu preciso sustentar a minha família. Então essa é a discussão que está em volta no momento, certo? Então a filosofia, ela vem justamente com isso, com essa ideia. O homem é naturalmente filósofo. A gente está se questionando, se perguntando, encontrando respostas o tempo todo, debatendo, discutindo no sentido de troca de ideias, certo? Frequentemente, qualquer pessoa se questiona a respeito de várias coisas, como, por exemplo, sobre a sua existência e a existência do mundo. Será que o mundo surgiu do Big Bang? Será que surgiu, né, de Deus? Várias perguntas e várias respostas. E por fim, né, desse momento, nesse contexto que a gente está trabalhando, o que é a filosofia? Então eu vou fechar aqui essa ideia para que depois inicie na próxima aula, no próximo momento, a parte histórica do conhecimento filosófico. A gente fecha aqui. A filosofia é um movimento de pensamento lógico racional, surgido na Grécia nos séculos 7 e 6 a.C., que tinha como objetivo explicar a origem das coisas do mundo por uma via diferente da visão mitológica. Então é justamente aí que a gente vai iniciar o próximo momento. A passagem do mito, do conhecimento mitológico, para o conhecimento científico, ou também conhecido como filosófico ou racional. Certo? Até a próxima!